Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michelle Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pó de Barca, sempre com os nossos parceiros Arroz Prato Fino, existe arroz e existe prato fino. E Lyon Peugeot, a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. A frase de hoje que a gente começa é dela: mentoria é compartilhar experiência. Essa frase é escolhida por Sabrina Tomasi para representar sua história. Sabrina é jornalista, MBA em comunicação corporativa, graduanda de psicologia e criadora do podcast sobre empreendedorismo feminino, Âncora de Carreira. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Ai, que coisa boa conversar com a Sabrina. A gente trabalhou juntas na RBS, né? Apresentamos alguns programas, acho que alguns jornais juntas ali na época da TV Com também, né? Mas acho que mais nos cruzamos nos corredores mesmo. Trocamos mais ideias do que programas, Cris. Exatamente. E daí depois a gente se encontrou numa pizzaria e aí a gente falou sobre a vida e hoje a gente tá aqui conversando sobre empreendedorismo volta feminino. Volta e meia a gente dá pitaco uma no post da outra, mas a gente vai se acompanhando, né? Exatamente. E compartilhando experiências. E aí a frase é: mentoria é compartilhar experiência. Por quê? Pergunta direta, objetiva. Vamos lá. O podcast tem meia hora, né? Posso concluir a resposta. Vai lá. Tu tem 30 minutos para essa pergunta. É essa, né? Isso, a experiência é algo que eu aprendi a valorizar. Acho que tem uma coisa que eu aceitei depois de uma certa idade, eu já passei dos 40, foi aprender a aprender e aceitar que eu tenho que aprender. Quando eu era mais jovem, eu estava sempre inventando a roda, né? Sempre tentando inventar a roda. Depois a gente descobre que outras pessoas já fizeram e quase tudo já foi feito, né? E a gente pode aprender também com os outros. Mas, ao mesmo tempo, olhar, depois de uma certa idade, é importante, eu acho, dar uma parada e olhar tudo que a gente já fez até ali. E como fez. E por que fez. E recolher, assim, alguns aprendizados e tentar organizá-los, assim. Então, a coisa da mentoria é um termo relativamente novo para mim. Fui provocada por alguém que eu conheço, está bem presente na minha trajetória, que é a Bibiana Zereu, que é alguém que trabalha com carreira há muito tempo. E tem a ver com o nome do podcast. Mas essa é uma outra história, daqui a pouco a gente toca nela. E um dia ela me mandou uma mensagem falando de um curso de formação de mentoras para mulheres. E eu perguntei para ela: tu tá querendo que eu divulgue isso para ti ou tu tá dizendo que é para eu fazer esse negócio? Eu confesso que eu não sei qual a resposta, mas eu fui fazer. Adoro cursos e palestras, a pessoa não resiste e foi lá fazer. E foi uma grata surpresa, assim, era ela, Bibiana Zereu, com a Alessandra Gonzaga, que é uma PhD em inteligência emocional, e um grupo de mulheres, assim, e que houve muita troca e essa parada de reconhecimento de vida, sabe? Olhar, captar os pontos de aprendizado, como é que tu chegou até ali, reconhecer o valor e reconhecer o valor da experiência que tu tinha, que já tinha uma coisa para compartilhar, que podia acelerar a história de alguém, que podia atalhar algumas questões e fazer perguntas melhores, né, eu digo. E fazer pergunta é uma coisa que eu sei fazer, assim. Jornalista maravilhosa. Eu sei fazer pergunta, essa parte eu sei que eu sei fazer. E eu sempre busquei, às vezes eu pergunto até pro meu marido mesmo, entendeu? Olha só se eu tô fazendo as perguntas certas quando eu tenho que tomar uma decisão. Então, te ajudar a fazer pergunta, ter alguém que te ajuda a encaminhar as perguntas é importante. Então, isso é um sistema de mentoria formal, digamos assim, né? Que eu faço individualmente com mulheres. O podcast é um tanto assim também, porque as perguntas que eu tô ali colocando, eu coloco muito de maneira aberta e a pessoa vai falar de um tema específico, mas eu sempre trago a trajetória dela até ali, para que quem está escutando possa ter pontos de identidade e de repente, eu não fracassei porque eu não sei fazer, é porque eu também tenho problemas, né? Porque o pessoal gosta muito de publicar o sucesso das carreiras, mas quase todo mundo tem alguma historinha de fracasso. Então, eu diria que todo mundo, né? Eu vou dizer o quase, assim, porque às vezes tem gente que não vai admitir. E não só na carreira, né? Não só na carreira, assim, na questão pessoal também, né? A gente até compartilha muito isso nos eventos que a gente faz, assim, de trazer um lado muito real, eu diria, né? É real, é vida né? real, a gente é humano, assim, eu gosto muito desse resgate da nossa humanidade. Então esse foi um ponto de mentoria, de eu despertar para que isso existia, e eu ainda estava muito desconfiada de que eu podia fazer isso, porque eu sempre fui muito apegada a certificações, assim, né? A pessoa tem uma graduação, um sistema acadêmico, um MBA. Quando eu pensei em começar a conversar sobre carreira com alguém, eu disse, não vou fazer psicologia, porque eu não tenho, assim, a preparação para isso. Lá fui eu, estou fazendo psicologia. Mas eu conversei com uma outra amiga, assim, amiga desde a adolescência, que ela fez o doutorado dela com a base em cima de experiência. Então, assim, muito sucintamente, dizendo que a experiência podia ser transformada em conhecimento. Não necessariamente o conhecimento gerar experiência.
E daí ela tinha mandado um monte de texto, eu disse, não, tem que ler todos esses textos para poder fazer um podcast com ela, tem que ser especialista para gravar. Toda essa coisa, né, da pessoa que não consegue desgrudar ainda de uma tentativa de perfeição. Tu ainda é assim. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando. Né, são 3 anos de podcasts mensais, terapêuticos, para que eu aprenda a fazer diferente, se expor e errar. Mas isso não é cobrança demais, Sabrina? Mas, gente, eu tô muito melhor do que eu fui. Eu sou uma pessoa leve, gente. Imagino que fosse. Eu já fui muito leve. Imagino que fosse. E finalmente gravei um podcast com ela falando sobre valor da experiência, assim, né? E valor, inclusive, como um valor monetário, inclusive, né? De tu poder oferecer isso para alguém, como um serviço. Porque, e talvez eu não consiga valorizar coisas que eu tenho com facilidade. Como eu sempre vivi em grupo, né? Desde grupo de jovens, depois grupo de casais, depois uma redação inteira. Então, eu sempre vivi em grupo, sempre tive pessoas que eu conseguia acessar para ajudar a melhorar as minhas respostas. E de repente eu me dei conta que não, nem todo mundo vive numa bolha como a minha, assim. Tem gente que talvez precise buscar alguém e ter como serviço essa qualificação de perguntas, né, para o seu desenvolvimento. Então foi uma aceitação, eu tive que fazer uma aceitação da mentoria, e daí hoje, então, é algo que eu ofereço. E essas mentorias tu acaba até descobrindo, às vezes, aprendendo junto com elas, né? Necessariamente. Eu diria assim, essa coisa do aprendizado é algo que me encanta muito. Eu gosto muito de gente, né? E daí, esses dias eu ouvi uma live que era sobre empreendedoras, e uma delas falou assim, empreender é um ato de amor. Quem não gosta de gente, nem devia começar. E quem vem, sinceramente, para esse empreender, eu acho que é isso, assim. Tem um ato de amor, tem uma colaboração entre as mulheres, isso aparece, eu acho que porque se permite até falar mais sobre essa parte emocional do empreender, do fracassar, do colaborar. Mas é se colocar à disposição, assim, e aprender com todo mundo. A gente falava aqui um pouco antes, né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem história. Se tu quiser prestar atenção naquilo que é aprendizado e, de repente, pegar esse aprendizado para ti, ótimo. E o Âncora de Carreira, o podcast, ele é isso, assim, né? Todo mundo tem a sua história e eu tô lá aprendendo. Então, eu digo que ele foi construído, no início até usava mais essa palavra, tô parando, que é feito em cima das minhas angústias, né? Então, por exemplo, fui mexendo na minha página do LinkedIn uma vez, assim, né? Bloqueei. Sabe? O que eu tenho que fazer? Problema de posicionamento. A pessoa faz podcast, faz mentoria, faz palestra. O que eu vou botar lá no meu LinkedIn? Aí quebrando a cabeça, vamos fazer podcast sobre isso. Aí lá fui eu catar alguém especialista em LinkedIn, fazer uma entrevista, porque eu digo que o podcast eu coloco as minhas angústias, mas compartilho as minhas respostas. Porque a proposta desde o início era essa. Eu chamo uma empreendedora para falar dos seus problemas e tensões e sempre chamei alguém técnico na área ou mais experiente, porque eu disse, não, a proposta não é que a gente saia chorando do Âncora de Carreira. A proposta é que a gente saia diferente, que a gente entre no podcast de um jeito e saia diferente, mas de preferência melhor, né? Como é que tu trabalha essa questão do emocional? Porque empreender, para muita gente, quando a gente acompanha as redes sociais de muitas pessoas que entraram nesse negócio, assim, nesse ramo de fomentar o empreendedorismo, existe uma romantização muito perigosa, muito perigosa. E é uma das coisas que eu e a Michelle, a gente fala o tempo inteiro. É bacana, é uma aventura, mas é uma aventura. Tu pode cair. E tu vai ter que ter força para se levantar. Mas, ao mesmo tempo, isso que a gente estava falando, da questão do emocional. Quando a gente empreende com mulheres, tem o emocional, tem a conexão, né? Tem a empatia. Qual é o limite do emocional para não virar a chave e não fazer aquilo que a gente sempre costuma, né, dizer, tem que cuidar da forma que a gente vai fazer. Vai lá, tu consegue, tu é guerreira. Cara, não é assim. Essa semana ainda eu recebi um meme com isso, né? Ana, você não é guerreira. Não, eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada mesmo. E assim, todo mundo concordou com aquele negócio, né? Guerreira é a Xena, né? É velha pra caramba, Michelle. Somos. Xena, eu sou do tempo da Xena. Vocês captaram. Então, assim, eu entendi. Eu sou a Xena, gente. Então, assim, veio depois. essa coisa bonita, eu dizia, né? Cada vez que o pessoal fala que assim, vamos te empoderar, eu disse, não, gente, obrigada, eu tô bem empoderada, tô tranquila, que cada vez que estão querendo me empoderar, eu tô achando que estão me dando mais carga de trabalho com cara de oportunidade. Então, assim, muito cuidado com esses discursos. E eu brincava, assim, né, o podcast, eu disse, o Âncora de Carreira nunca vai ter um patrocínio, porque o que eu mais falo aqui é de fracasso, as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Porque eu resolvi, uma das razões de fazer o podcast era essa, assim, quando eu decidi que eu ia abrir o negócio e para onde eu ia, eu encontrei, em primeiro lugar, taxa, burocracia,
coisas que eu não entendia, dificuldades para vender facilidades. Eu achei, assim, o caminho bem feio. Não achei bonito. E daí eu olhava minha timeline, tava, basta sonhar, acredite, tá. E não, gente. Então, assim, eu falo muito isso. E daí eu fui assistir um seminário no Instituto Ling, que era Empreendedorismo 360, eles chamaram bolsistas que mandaram para Harvard e tal, para contar as suas histórias. Quase todos ali tinham falido em algum momento. Né? Então, eles contavam ali a coisa do seu empreendimento de sucesso, de quantos milhões estavam ganhando, mas eles já estavam ali, sei lá, na 10ª empresa, na 30ª que eles tinham falido, né? E ouvia ali pessoas falando, sinceramente, uma pessoa, não era muito comum falar dessa parte emocional, mas eu me lembro de um que disse, perguntaram, o que tu mais sentiu falta? O que eu mais senti falta foi a parte emocional. Eu senti falta de estar perto de pessoas, amigas minhas, para segurar a minha mão na hora que deu tudo errado, assim, né? Ou para poder chorar tudo que eu investi e perdi, porque acontece. Então, eu acho que o empreender do negócio próprio não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Eu gosto muito de um conceito que eu fui aprendendo no meio do caminho, porque teve um podcast que eu entrei em crise, que era... Eu estava fazendo podcast sobre empreendedorismo, ainda com uma ideia de negócio próprio, só que daí eu fui implantar um podcast na Prefeitura de Porto Alegre. E Deus, mas agora eu sou meio turno funcionária pública, meio turno empreendedora de negócio próprio, e agora eu falo sobre o quê? E daí fiz um podcast, né, minhas angústias, projetos paralelos. E a Gabriela... Mas tu vai atrás. Mas eu quero resolver. Eu sou boa de pergunta, não respondo tudo, mas perguntar, eu sei. Aí a Gabriela Ferreira, que é do Design de Conexões, né, tem doutorado em várias áreas e, assim, uma experiência e uma afetuosidade para passar as coisas, olhou para mim no meio do podcast, do tipo, deixa eu te corrigir. E empreender não é abrir um negócio. Empreender é a capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente. Então, essa frase eu repito quase toda semana, meu mantra. Porque daí até outras mulheres eu passei ouvindo podcast. Eu disse, não, então, assim, empreender não é um negócio próprio. Tem muita gente empreendendo em organização fechada. Eu mesmo olhando a minha trajetória, na emissora que eu fiquei 16 anos, eu nunca fiquei 2 anos no mesmo programa. Eu estava sempre assim, projetando. Vamos fazer um projetinho disso, projetinho daquilo. Não, então, eu tenho um perfil empreendedor. Mas eu não sou uma pessoa colada, eu quero muito ter. Já quis, assim, antes dos meus 40, até os 40 eu vou ter o meu negócio. Tive. Hoje em dia, já tô bem desapegada. Se eu achar uma organização que eu caiba, já tô indo, gente. É porque a gente resolveu. Eu precisava experimentar. Exato. E nesses 3 anos de podcast... Muitas mulheres que eu entrevistei no primeiro ano já não estão mais com seus negócios próprios. Estão de volta em organizações ou já estão em outros negócios. Mas existe uma idealização. E às vezes existe um sonho mesmo, que não importa quanto tempo ele durou, né? Se realizou e que ótimo! As coisas terminam e a gente tem que aceitar que as coisas terminam. É melhor quando a gente decide terminar. Às vezes terminam por nós. Mas é melhor quando a gente decide. Experimentei a área do ramo da veterinária, de vendas. Resolvi que eu ia abrir meu negócio, abrir uma padaria com tudo orgânico, tá. Durou 1 ano e pouco, até porque a pandemia derrubou um tanto de gente. Viveu aquilo plenamente, descobriu que, era bem mais complicado, não atendia as minhas expectativas, não melhorou o que eu queria, porque muitas vezes, vou empreender porque eu quero ficar mais com meus filhos, daqui a pouco descobriu que ficava menos. Então, assim, a gente experimenta, vê como é que é e toma decisões. Né? Então, a possibilidade de ter escolhas diferentes a cada caminho, a gente não ficar escravo de uma decisão da adolescência. Na adolescência, eu quis ser jornalista. Aí, agora, depois dos 40, eu quis ser psicóloga. Arque com as consequências, mas, né? Vamos lá. Exatamente. E a gente tem que, às vezes, parar de achar que a vida tem um roteiro, né? Sim. Assim, nem o roteiro do podcast a gente segue, né? Por que a vida tem que seguir? A gente tem isso muito, a vida ela não é linear. E é isso que eu sempre falo, assim, né? Quando as pessoas, tu faz muita coisa, tu não sei o quê, tu e a Cris estão sempre inventando alguma coisa. Mas é que nós somos muitas coisas, né? A Cris não é só comunicadora, eu não sou só publicitária, eu não sou... Então, nós somos muitas coisas. Então, viver a vida de forma tão linear, assim, como às vezes se espera, né? Pode causar várias frustrações mesmo, né? E aí me lembro uma frase, eu e minhas frases, de quando eu tava, assim, trabalhando, né, em emissora, de roteiro e tal, que tinha... Alguém me disse isso, né? Que era, o roteiro existe para ser quebrado. Que ele tá ali como base de segurança, né? Agora, surgiu uma notícia mais importante, o cara faz uma declaração que é mais importante, a tua obrigação é virar aquilo ali. E a vida não pode ser menos do que isso, né? Tu tá ali, surgiu uma coisa que te impacta mais, que tem mais relevância, como foi a maternidade pra mim. A minha vida tava assim, num esquema. E eu acreditava que era aquele.
Nasceu a primeira filha, uou, que negócio interessante, isso aqui, perturbador, essa história. É muito diferente do que eu sabia. Nasceu a segunda, cara, ia ser diferente daquela e a vida é outra. De novo. Então, mas a vida vai te proporcionando isso. Então, as mulheres, já teve mulheres que vieram me perguntar mais de uma vez, porque daí parece, claro, mesmo acreditando no fracasso que isso acontece, às vezes as nossas redes sociais fazem parecer que as coisas são fáceis, né? Às vezes eu boto lá umas verdades, mas realmente eu acho que não é nem normal a pessoa ficar botando desgraça na sua rede social, né? Eu não fico fotografando minha filha chorando pra botar na rede social. Mas perguntaram, né? Tá, tu que já tem filha, qual é o melhor momento pra engravidar? Qual é o melhor momento pra ter filhos? Não tem. Sinto em dizer. Não tem. Decide e arca com as consequências. É isso mesmo. Eu sempre acho que a rede social, ela é tão fria no sentido da verdade, porque ela não pulsa, né? Então tem ali. É tu que impacta com a foto que tu vê, né? Tu faz a leitura que tu quiser, porque quem tá ali não tá dizendo, né? Eu fiz essa foto sorrindo, mas na verdade eu tô chorando por dentro. Não existe isso, né? E talvez as pessoas não conseguissem realmente entender. Né? Ia virar uma choradeira dentro Sabe que às vezes eu faço. Esses tempos na praia, eu tinha tirado uma foto naquele momento, de fato, eu estava bem, tirei uma foto na beira da praia. Tomando uma Só caipira. que em seguida a minha vida degringolou. Veio o sorveteiro, dá o picolé para as crianças, veio uma onda, derrubou o carrinho do cara, daí eu botei. A foto era só a belíssima. Mas quem leu a legenda, entende? Eu decidi botar. Derrubou tudo, era eu de biquíni, né, bunda pra cima, recolhendo picolé pro moço, gelo seco voando, e eu pegando com um pazinho porque não podia encostar. O homem quase chorando, coitadinho. Em seguida, meu marido deslocou o ombro, não voltou pro lugar, fui passear de ambulância até o centro de Floripa. Então, assim, não deu pra fotografar isso, porque não dá nem tempo. Já virou podcast isso? Né? Não lembro se eu gravei. Não, acho que é notícia inédita pra vocês. Não dá nem tempo de fotografar a vida, entendeu? Não tem tempo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque muita gente que vai olhar vai se lembrar de ti na tela da televisão, tá? Em que momento tu decidiu que tu queria fazer isso, trabalhar com o empreendedorismo, com as mulheres empreendedoras? Tá, é pra ser sincera, assim. Super sincera. Tá, então, essa das decisões não foi exatamente a gente que decidiu. A vida apareceu. Na verdade, a decisão vai por partes. Primeira filha, eu fazia rádio e TV. Então, né, eu trabalhava de segunda a sexta, um sábado sim, um sábado não, e todos os domingos. Porque todos os domingos eu estava na rádio, o resto era TV. Quando nasce a primeira bebê, foi um impacto. Olha, gente, precisamos abrir um espaço para essa criança. E no primeiro ano, a minha mãe foi grande superação, assim, né? Mãe, sogra, tio, eu brincava que, olha, eu não sou separada, mas minha filha é criada em guarda compartilhada, porque era, assim, um pouco de tudo. Só que daí, quando ela nasceu, eu comecei a negociar com as chefias de TV e rádio, disse, eu preciso reduzir a carga horária, Consegui ficar só em rádio. E isso foi uns 5 anos. Aí, quando nasceu a segunda, aí... Né, veja bem, a pessoa quando foi voltar da sua licença maternidade, tchau, não precisamos mais, tal, foi bacana enquanto durou. E daí eu fui demitida na volta da licença. Então o que tem o podcast e o empreendedorismo com isso? Primeiro que eu fui impactada com uma novidade que é as pessoas virem falar comigo sobre isso, sobre uma realidade que eu desconhecia. Né? Porque até então podemos tudo, somos guerreiras, né? A gente dá conta. E daí, quando aconteceu isso comigo, e que eu não tenho nenhum mimimi em relação a isso, porque assim, eu não vou dizer, a empresa é má e demitiu essa mãezinha, vou acabar com ela. Não acredito nisso. Tem muita gente super rancorosa, que pena, que horror. Não acho que tinha uma série de fatores, tinha um monte de gente saindo na época que eu saí, então não levo para esse lado. Só que o que eu descobri? A estatística já não é mais tão recente, a que eu tenho acesso, é, sei lá, 2015, 2016, que quase 50% das mulheres deixam o mercado de trabalho nos 2 anos seguintes ao nascimento de seus filhos. São todas demitidas? Não são todas demitidas, mas algumas não conseguem conciliar, não têm rede de apoio, são as únicas geradoras de renda nas suas casas, mas não tem creche. Então, assim, essas notícias que foram me chegando, dizendo, não, peraí, tem uma história para contar. Então, quando falar sobre carreira já era um projeto antigo, há muito tempo que eu crio um programa de carreira, só que eu foquei daí nessa coisa. Eu disse, não, vamos falar sobre carreira de mulheres. Então, por isso que eu boto lá, empreendedorismo feminino e empreendedorismo materno. Porque eu percebi que mesmo as mulheres que estão super bem colocadas e seguras nos seus ambientes de trabalho, tomam decisões de carreira olhando para os seus filhos, para os seus familiares, para a transferência do marido.
uma avaliação de contexto, assim. Que acho que os homens podem vir a aprender a fazer também, porque eu não acho que... Eu tô lendo um livro lá que até agora não tem muita prova de que existem diferenças nos cérebros de homens e mulheres. Né? Claro que existe uma diferença de corpo. Qual é o livro? Aí é um problema. Eu vou depois vocês vão ter que postar em algum lugar. Sim. Que é sobre os gêneros, mas não me lembro o título. É uma neurocientista que faz essa avaliação. Que não existe, mas e daí tem a questão cultural, né? Muito. E ela não deve constar ali dentro. Essa neurocientista fala, inclusive, que os testes acabam com a coisa das perguntas bem feitas. As perguntas acabam sendo feitas de maneira torta, porque assim, eles ficam procurando diferenças. Então, vários estudos que têm mostrado que não tem diferença, sequer são publicados, porque não tem notícia, né? Então, claro que existe uma diferença de corpo, a gente tem uma gestação, a gente tem um hormônio. Sim, hormônios. Mas, de um modo geral, essa coisa, meninas, mulheres são multitarefa. São multitarefa ou por uma questão de neuroplasticidade, o nosso cérebro faz as conexões e se adapta à demanda que ele precisa atender na sua realidade. Né? Então, está se estudando muito, porque estudos de cérebro que não eram viáveis antigamente sem abrir a cabeça de um ser ou usar um cadáver, hoje são possíveis com seres vivos. Então, tem muita descoberta também nesse sentido. E pesa muito a questão cultural, assim, né? E aí mais uma área de aprendizados, assim. Então, acho que os homens podem aprender a ser mais multitarefas, podem colaborar, podem fazer o seu papel, assim. Porque acaba sendo um lugar cômodo, né? Volta e meia, alguns amigos, eu tô em reunião de trabalho e dizem, tu que dá conta, né? Porque é multitarefa, me tratem como homem, por favor. Sou limitada, não consigo. Né? Então... Porque precisamos reconhecer os nossos limites, por favor. Eu sou limitada. Eu sou limitada, que nem vocês. Não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É lorota. E deixa eu te perguntar uma coisa, o que a gente tem sentido nesses meses da barca, assim? Que essa conexão nos transforma, né? Junto com as gurias que a gente conversa e tal. Nesses 3 anos de podcast, assim, tu te vê uma outra pessoa desde que tu começou o podcast, com todo esse aprendizado e essa troca que acontece com as convidadas e com as pessoas que comentam. Como é que é isso pra ti? Eu posso dizer que eu sou o que eu sou hoje em função das mulheres que eu vi nesses últimos 3 anos, assim. Eu digo que ele é terapêutico, assim, porque é isso, assim, gera angústia. Eu não sei fazer esse negócio, eu não sei lidar. Eu vou ouvir uma mulher que sabe, ou que tá passando por isso, ela vai me contar a história dela, eu conto a minha, e a gente bota alguém aqui que sabe essa solução, porque alguém sabe. A gente não tá sozinho. Eu acho que essa é a questão, assim, da comunicação, que se encaixa na psicologia, e que se encaixa na mentoria, e que tudo isso está conectado. E tá conectado com as palestras que eu faço em company, que é o óbvio tem que ser dito, assim. Que ideia é sobre comunicação, né? Uma comunicação que eu chamo humanizada e de resultado. De resultado, porque as pessoas só se mobilizam para fazer uma coisa, elas sabem que vão ter resultado. E daí não precisa ser monetário, pode ser afetivo, pode ser boas relações. E humanizado porque tem falha, né? Onde tem gente, tem complicação. Mas o que eu sou hoje, as coisas que eu acredito, as convicções que eu criei, vem desses 3 anos de podcast, assim, 35 episódios, vamos fechar este mês, 36 episódios, de mulheres diferentes, normalmente é uma entrevistada principal e mais algumas empreendedoras, assim, trazendo o que foi preenchendo as lacunas. Eu tenho muitas ainda para preencher, né? Eu digo, ele é baseado nas minhas angústias, tenho muitas, então serão muitas temporadas, muitos podcasts, muitas mentorias. E quem quiser acompanhar o teu podcast... O podcast está no Spotify, está em tudo que é plataforma de agregador de áudio. Eu tenho um site que é sabrinatomasi.com. Hoje em dia, eu fiz um perfil novinho, até aproveitei os 3 anos e comecei a republicar, assim, para o pessoal lembrar desde o primeiro os temas. Está sendo, assim, um processo bem legal também. É @podcast.âncora-de-carreira. @podcast.âncora-de-carreira ou no @sabrinatomasi. A gente se acha nesse polvo que eu me tornei. Se a gente tivesse que ir lá escolher um podcast para ouvir, qual seria? Tu tá dizendo pra mãe dizer qual filho ela ama mais, é isso? Exatamente. Não, depende, né? É que deve fazer muita diferença do começo dos primeiros até agora. Vou dizer que eu publiquei, inclusive, a edição 0. Porque eu fiz um piloto, e tudo é processo, assim. Eu fiz porque ia ser um programa de rádio, né? Eu ofereci pra uma rádio, tava fazendo acertos comerciais, era um programa de rádio que não fechava nunca. Eu tinha um piloto pronto, ele tava fazendo 1 ano e eu não tinha publicado ainda. Aí eu me dei conta, alguém vai publicar esse negócio antes de mim aqui, então vamos, tá? E fui estudar como é que era podcast, porque naquela época não tinha podcast ainda, né? Nem a Globo tinha lançado podcast. E daí eu fui entender desse negócio. Aí comecei a fazer o podcast e o primeiro é sobre a decisão de empreender.
E ele é válido até hoje, assim, porque as conversas que eu tenho, normalmente elas não são factuais, não tem em cima de alguma coisa que aconteceu, né? Raramente eu pego um aspecto factual, como teve nesse último mês da Carmen Lúcia no Supremo, contando que chegou um entregador e disse, mandaram eu entregar aqui para uma autoridade, mas me disseram que mora uma mulher nessa casa. Afinal, é uma autoridade ou é uma mulher que mora aqui? Não, gente, pode ser os dois. Novidade. Estamos em 2022, mas sim, mulheres podem ser autoridades. Então, mas raramente eu pego aspectos factuais. Em geral, são coisas mais abertas, assim. Vamos falar de LinkedIn, mas vamos falar de propósito, vamos falar de precificação, vamos falar, enfim, todos esses temas, assim, autoridade, coragem de empreender, fracasso, tem o que eu chamo de olho de furacão, porque às vezes, tu projetou, mas tudo aconteceu na tua volta, né? Um parente morreu, um filho doaceu. Tem muita coisa acontecendo na vida além do teu negócio. Óbvio. Né? E o âncora de carreira é isso, é botar luz naquilo que normalmente a gente não bota numa pauta de negócio, numa pauta de gestão, numa pauta de empreendedorismo. É falar a carreira como parte da vida e não como a vida, né? Perfeito. Perfeito. Uma hora a gente tem que unir, né? Vamos, e eu acho que a Sabrina tem muito a contribuir com a barca também, né? Dentro das Não, que ela inclusive, desenvolve. quando ela começou a falar dos papos do cérebro, assim, eu já ia me escorar aqui, já ia dizer, a gente precisa de um papo só sobre isso com a Sabrina também, do cérebro, do estudo da psicologia. Eu tô com uma vergonha que a pessoa não lembra o título do livro que tá lendo. Não, mas é um depois problema neurológico. Depois manda e a gente bota na dica da barca. Imagina alguma coisa. A capa, a pessoa visual, a capa é um cérebro cor-de-rosa e um azul em cima de uma madeirinha que mostra uma gangorra. Agora, o nome é uma coisa fantástica. Nós vamos botar ali depois. Me representa. Os mitos sobre que a neurologia está derrubando. É isso. Isso é legal. Rola papo. Rola bastante papo. E, Sabrina, assim, o que tu gostaria de deixar, assim? Porque esse podcast, ele é curto, né? Ele é condensadinho. O que tu gostaria de deixar, assim, para as gurias que estão ouvindo? Um recadinho, além de te acompanhar? O que tu gostaria de deixar, assim? O que eu tenho dito cada vez mais é exponha-se. Te expõe. Expõe. Tudo ou vai melhorar ou vai minguar. Mas a gente jamais vai saber se ficar só no mundo das ideias. Né? Então, eu gosto muito de pensar o empreendedorismo como a realização de boa ideia. Porque boa ideia muita gente tem. Né? Então, a inovação também é um conceito que eu gosto bastante, assim, como a capacidade de fazer diferente. Independente se tem tecnologia ou não. Inovar é a capacidade de fazer diferente. Só que é fazer. Então, boa ideia, todo mundo tem. Toda hora. Só que realizar passa para outro plano, assim. Então, a gente tem que se expor. E daí, a gente vai ouvir alguém dizendo, tá horrível essa tua ideia. E daí, a gente já vai começar a corrigir. Porque, às vezes, uma coisa brilhante na nossa cabeça, quando a gente fala, a gente já percebe que essa coisa é loucura, não é bem assim. Ou uma coisa que a gente lança, e isso eu me lembro até das reuniões de pauta, assim. Às vezes, tu lança assim, acho que podia fazer uma coisa sobre isso. Mas daí as pessoas olham, não, isso, e quem sabe se fizer isso, se fizer desse jeito, bom, e a coisa se formata. Só que a gente tem que expor. E expor não é uma coisa fácil, eu não estou dizendo porque é fácil, é porque é muito difícil. Mas é um exercício de exposição, assim, se permita fracassar, se permita errar, e tenha humor, se possível, eu sei que não é todo mundo, mas se puder, né? Como a gente tem o pessoal do podcast aqui, sempre maravilhosa, a Lê já achou pra gente. É Gênero e os Nossos Cérebros. Obrigada, eu não ia Gênero dormir. Nossos Cérebros. Da Gina Ripon. Maravilhosa. A Lê arrasou, gente. Obrigada. A pessoa não ia dormir de culpa. Esse estúdio Soul Podcast. Se você quer um estúdio bom para gravar o seu podcast, que ainda produz, Não, ainda contatos, acha. por favor. Olha aqui, ó. Ainda refresca a sua Ainda memória. refresca a sua memória. Já que eu usei falar a palavra culpa aqui, eu vou repetir uma frase que a gente chegou a falar e que é algo que tem me orientado também, porque culpa é uma coisa bem básica das mulheres, né? Que culpa paralisa, mas responsabilidade mobiliza. Então, quando começar a bater a culpa, tenta transformar ela em responsabilidade, né? A culpa faz a gente ficar pensando e girando em torno dela. Por que não fiz? Por que não olhei o nome do livro antes de sair de casa? Por que eu não sei o nome da autora? Não, a responsabilidade. Eu vou verificar e depois eu trago para vocês. Então, assim, é uma postura diferente entre a culpa e a responsabilidade, né? Então, que a gente consiga ir aprendendo caminhos de lidar, porque a vida é assim. E esse trechinho ficou tão bonitinho que, obviamente, ele vai para as nossas redes sociais, né? Com certeza. A pessoa já tá aqui, ó. E Sabrina, queria te agradecer demais, assim, te convidar para cada vez mais fazer parte da barca, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir com muitas mulheres. E a gente é apaixonada por uma coisa que eu também tenho certeza que é a conexão. Né? A gente sabe o quanto a conexão pode fazer a gente feliz,
né? E também livrar a gente de vários tropeços ali adiante. Ai, nos humanizarmos. Então, Ou deixar um lugarzinho melhor pra te cair, né? Quando tu tropeça, tu cai, mas ele tá um pouquinho melhor, Sabe assim, que tu não te eu rala uso tanto, muito a sabe? frase, quem tem rede não cai, se cai não se machuca tanto. Gente, ela tá cheia de frases, essa Sabrina. Viu o que dá fazer 3 anos de Viu, podcast? Gente, cheia de frases. Vou anotar todas. Uma atrás da outra. Só hashtag. As camisetas. Camisetas. Valeu, então. Muito obrigada, Sabrina. Ai, Obrigada, foi um prazer enorme de ter com a gente. Pensa que, assim, essa não é o meu lugar, né? Normal. Até aparece aqui, ó. Já teve no microfone da Gaúcha, RBS TV e TV Com vai ficar tensa aqui no podcast da Marca. Mas Só claro, o que porque me em todos eles faltava. eu não sou a entrevistada. Muito obrigada, Arroz Prato Fino. E aí a gente tem que falar que existe um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. Tem arroz integral, tem o arroz selvagem, a cevada pérola, aveia nativa, quinoa vermelha, triticale, canola, teff e amaranto. O Arroz Prato Fino Multigrãos Integral é um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. É uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, pois além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. A Sabrina vai provar o Arroz Prato Fino Multigrãos Integral, que é maravilhoso. E muito obrigada também a Lyon Peugeot. Tu conhece a Lyon Peugeot, Cris? Conheço. A Lyon Peugeot faz parte do grupo Servopa, com mais de 65 anos de mercado no segmento automotivo. Quer realizar o sonho de comprar o carro zero? Acessa lá então, leonpeugeot.com.br e entenda por que a Lyon Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Até o próximo. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Até o próximo. Obrigada, gurias.